Olá, sejam bem-vindos ao último Conexão Europa de 2021. Já estamos quase em 2022 e nós viemos para o Douro para nos despedirmos deste ano velho em alto estilo. Na semana passada, o nosso programa já foi especial, nós falamos sobre vinhos, não é? E hoje estamos de volta aqui à Quinta do Crasto, na região do Douro, para falarmos de outra especialidade, que é gastronomia e azeite de oliva. Bom, Portugal é o 7º maior produtor de azeitonas do mundo, o 8º em produção de azeite. Foram mais de 140 mil toneladas na safra 2019-2020. Vocês já pensaram na ceia de Natal? Vai ter azeite ali sobre a mesa, vocês gostam? Entra lá no chat, fala pra gente como é que vocês gostam do azeite, como é que vocês gostam de incluí-lo na alimentação de vocês, quais os que vocês mais gostam. Contem pra gente. Então, vamos lá! E para conversar com a gente hoje, eu tenho aqui 3 convidados muito especiais que entendem muito de gastronomia e azeite de oliva. O Francisco Pavão é o responsável pela fabricação de azeite aqui da Quinta do Crasto e de outras quintas também. A Ana Carrilho é a responsável pelos azeites da Herdade do Esporão, que é uma das maiores produtoras em Portugal. E o Pedro Lemos é o chefe de um dos restaurantes mais conceituados aqui de Portugal, o primeiro da cidade a receber uma estrela no Guia Michelin. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarem aqui, terem aceitado o convite. E, bom, não é à toa que o nosso assunto hoje é azeite de oliva. Proporcionalmente, Portugal é o país que mais produz azeite virgem e virgem extra. Esse azeite de qualidade superior representa 95% da produção. Para vocês terem uma ideia, segundo lugar está empatado entre Espanha e Itália, que tem 70% da produção desse tipo de azeite. Ô Francisco, o que faz do azeite português tão especial? Faz sobretudo três questões, que é as variedades nacionais. Há uma clara aposta na manutenção das variedades nacionais, sobretudo aqui na parte interior norte do país, no Douro onde estamos, entre as montes, mas também na Beira. E depois os distintos terroirs e o saber fazer dos portugueses. A oliveira hoje em dia é uma árvore sagrada, é tratada com muito amor e carinho e depois em todo o processo de extração conseguimos obter azeites completamente diferenciados e bastante de muita qualidade, têm vindo a ser premiados nos mais diversos concursos nacionais e internacionais. Ana. O que é que diferencia os azeites portugueses? Primeiro, o que é um azeite português, não é? O azeite português é azeite que as oliveiras estão em Portugal, a azeitona vem dessas oliveiras e, para além disso, nós responsáveis por esta extração de azeite não somos nada mais, nada menos do que esses cuidadores do sumo da azeitona que a árvore produz. Mas o que nos distingue realmente era o que o Francisco dizia, são as nossas variedades que a todo o custo tentamos manter como forma também de diferenciar os nossos azeites pelo mundo fora. E olha, quando a gente fala em exportação de azeite de oliva português, o Brasil é o maior comprador. Em 2020 foram 38 mil toneladas. Além disso, Portugal é o maior exportador da União Europeia e o que chama a atenção, porque não é o maior produtor em volume. E Ana, como é que a gente consegue então, como é que o país consegue exportar tanto? Portugal está mais voltado para o mercado externo, na sua opinião? Existe uma tradição com a relação que existe entre Portugal e o Brasil, de consumo de azeite português no Brasil há mais de 100 anos. E as marcas foram se implementando, foram-se mantendo no mercado e realmente fizeram crescer o consumo de azeite português no Brasil. E é importante para nós portugueses porque, de alguma forma, o nosso azeite também poderá ser valorizado lá fora e é uma forma também de mostrar aquilo que nós somos.
Uhum. Ô Pedro, na semana passada a gente falou sobre vinhos aqui no programa e falamos sobre harmonização. Com o azeite, também tem isso de harmonizar o azeite com a comida? É assim, eu quando iniciei profissionalmente na restauração, lembro dos restaurantes haver um investimento nos diferentes tipos de azeites, desde o norte a sul do país, nas monovarietais, as pessoas perceberem o que é que cada azeitona era a nível de aroma. Hoje em dia perdeu-se um bocado isso. Agora, eu nos meus restaurantes tenho muito cuidado na seleção do azeite que faço. Não só pelo azeite servido a cru, estamos a falar de um restaurante gastronómico, um menu de degustação, mas sim também na qualidade do azeite que confecciona. Neste momento trabalho só com um, mas desde o nosso almoço que tivemos, estava aqui a pensar, realmente havia de haver este cuidado, assim como escolhemos um vinho, um determinado vinho para um determinado prato, quer na sua confecção, porque o vinho não é só a harmonização, é assim na sua confecção, dos caldos, dos molhos, pelo que eu sou conhecido, mas também o azeite. Eu estava aqui a pensar, realmente, eu nunca parei para pensar, escolher um azeite para fazer um determinado prato, uma determinada confecção, porque todos eles têm propriedades organoléticas a nível dos aromas, da fruta, do mais picante ou menos picante, mais frescura, menos frescura, e realmente é um desafio que eu vou lançar a mim mesmo e à equipa, começarmos a ter uma variedade distinta de azeites, mesmo para a confecção, porque o azeite em cru, muitas vezes nós não damos essa importância, usamos no tempero de uma salada ou para comer com o pão ao início, mas ele é a base do que é a gastronomia mediterrânica, é obviamente a portuguesa, ou seja, é ali que começa tudo, é a gordura que usamos para potenciar todos os produtos crus. Uhum. Aqui na ceia, por exemplo, do Réveillon, o que se costuma comer aqui em Portugal? Ou assim, qual a dica que o Pedro poderia dar? Quer dizer, e também estamos falando para muita gente do Brasil, não é? E também de alguns países da África, lá é verão. Aqui a gente já está no inverno, mas lá é verão. A minha mãe e a minha família ficam sempre assustados dos meus sogros, que eu quando vou cozinhar o bacalhau nunca trabalho, o Natal nunca trabalho. É uma festa para comemorar em família e elas dizem que eu sirvo azeite com bacalhau, porque eu cozinho tudo, coloco tudo numa panela e em vez do tradicional bacalhau cozido e as couves e as batatas e tudo com água, eu cozo tudo no azeite. Por isso é um bacalhau, é um azeite de bacalhau, mas é espetacular. Realmente aí a potência do sabor. Gasta uma garrafa de azeite no bacalhau, é isso? Eu uso o garrafão, não uso garrafas, não. Mas eu sou um dos consumidores de azeite, porque realmente o exponencial que consegues obter a partir de confeccionar com azeite, não é? Vamos usar água, mas depois, obviamente, aquele azeite não é desperdício, depois utilizamos para confeccionar, porque ele, ao fim e ao cabo, também acaba por absorver todos os aromas do que colocas lá dentro, não é? Aromatizamos azeites também, mas eu no Natal, sem dúvida, é o bacalhau, mas cozinho tudo com azeite. E Réveillon? O Réveillon, o azeite está sempre lá, e na minha família a tradição é o bacalhau. É peixe também? Também é o bacalhau. Também é o bacalhau. Agora, então o mau azeite pode estragar uma comida completamente. Sem dúvida, sem dúvida. Eu felizmente não tenho essa experiência, porque tenho a felicidade de ter a família da minha mãe, é original de Trás-os-Montes, perto de Mirandela, ou seja, sempre tive o privilégio de ter à mesa um grande azeite, um bom azeite, e com as características do azeite e das azeitonas mais predominantes em Trás-os-Montes. Mas sem dúvida, se não houver um bom azeite, estamos a falar de uma gordura, ela muda com o tempo, não é ad eterno, pode potenciar o prato ou pode prejudicar por completo. Está vendo? Isso só ajuda vocês, né? Francisco e Ana. Olha, essa pergunta agora... Era tão bom que todos os chefes falassem assim de azeite, não é? Se todos fossem tão bem entendidos. Se o programa tem já algum mérito, é o Pedro pensar que vai cozinhar com mais azeites, vai ter mais azeites na carta. Mas estávamos a almoçar e estava a pensar. E eu escolho um vinho branco, às vezes estou a fazer um molho e peço à minha equipa de vinhos, preciso de um vinho mais frutado ou mais seco, ou com madeira ou sem madeira, para atingir um determinado nível de sabor e identidade num caldo. E estava aqui o azeite, é isto tudo, é isto. E nós temos os azeites de ouro, vocês estavam a partilhar, não é a minha ciência, não é a minha área, mas é a fruta, é o que a Ana estava a falar, e o Luís, quer dizer, é esta questão da fruta, é esta questão do picante, do menos picante, e realmente não... E até a própria complexidade aromática, não é? Que mesmo não só em frio, mas a temperar um prato quente, todos esses aromas que depois nos despertam, não é? Os sentidos para nos preparar para o prato. Acho que esta questão hoje é potenciar aquilo que nós fazemos para o vinho, transportar para o azeite e passar a harmonizar e experimentar azeites distintos com pratos distintos, até para perceber a diferença entre os azeites portugueses
e mesmo os azeites, estamos no Douro, há azeites de Douro completamente diferentes, com sensações completamente diferentes. Portanto, nós só experimentando é que conseguimos potenciar este uso gastronómico destes azeites de alta qualidade que usamos sobretudo para finalizar pratos. Pois é, o Francisco falou, só experimentando, né, para a gente saber. Ana e Francisco, queria fazer essa pergunta para vocês. Geralmente, a prova do azeite, quer dizer, eu sempre fiz com um pedaço de pão e acho que é como as pessoas estão acostumadas a fazer, mas no fundo existe um copo, na verdade, vocês quando fazem uma prova, vocês bebem o azeite, assim como fazem com o vinho. Nós bebemos o azeite, sim. E lá está, aí estávamos a falar de como é que podemos potenciar os azeites. Todos os anos temos azeites diferentes. E o ano agrícola também altera a complexidade dos azeites. Todos os anos temos azeites diferentes. Portanto, há que também aprender a perceber isso e a tirar o máximo partido. Mas fala um pouquinho, como é que é essa prova do azeite? É que é muito interessante, a prova do vinho todo mundo já viu, é ali, você vai primeiro no nariz, né, depois o paladar, e a prova do azeite, como é que ela funciona? Não, é muito diferente. É exatamente exatamente igual ao vinho, excetuando a parte da cor, que nós não avaliamos a cor. O azeite é provado em copos escuros, de copos azuis escuros. Portanto, nós no azeite não avaliamos a cor, mas é feito exatamente da mesma forma, portanto, com uma prova olfativa e gustativa, cheirando, percebendo que fruta tem. Obviamente tem que ter sempre fruta fresca, mas pode ser mais madura, mais verde e outras sensações. Por exemplo, sempre o fado do Douro, com sensações muito ligadas aos frutos secos, à amêndoa, à noz, ao rosmaninho. Portanto, temos aqui algumas sensações muito que floral. São muito floral. Portanto, são sensações completamente distintas. Depois, na boca, também temos outras sensações, como banana. Depende muito das variedades, dos sítios terroirs. Nós podemos fazer um passeio aqui no Douro onde estamos, começando em Barqueiros, indo até Barca d'Alva e provando azeites à margem esquerda e à margem direita do Douro com perfis completamente distintos. Podemos percorrer o Douro provando azeites do Douro. Isto é uma coisa bastante interessante que potencia muito esta riqueza gastronómica também que nós temos em Portugal e que o azeite é um elemento também fundamental. Olha, a audiência aqui do nosso programa, que é o My News, é muito participativa, então a gente tem algumas perguntas aqui para vocês. O Vitor Simões Leal mandou a seguinte pergunta: quais são as variações entre azeites? Como uma pessoa pode treinar o paladar em casa? Em quais aspectos do azeite devemos prestar mais atenção? Quem quer começar respondendo? Eu acho que o principal, o que poderemos tomar mais atenção é realmente a frescura, não é? O azeite tem que cheirar a fruta fresca, não pode cheirar a um azeite que já está passado, em que já aparecem notas de ranço. E o ranço é uma das coisas que a maior parte das pessoas tem conhecimento, porque já provou uma manteiga rançosa, um tocinho rançoso, e o azeite, ao ser uma gordura, também, com o tempo, torna-se rançoso, embora tenha uma duração maior do que qualquer uma destas gorduras que estava a falar. Mas lá está, tem que saber bem e cheirar bem. Uhum. E ao contrário do vinho, o azeite tem que se tomar ainda novo, quer dizer, não pode envelhecer muito, não é? Não, o azeite começa a degradar-se a partir do momento em que começamos a extraí-lo. Portanto, é um produto bastante perecível e que tem um prazo de validade útil de 2 anos. Ao final de 2 anos, nós já temos o azeite. Poderá ainda estar bom, mas o prazo de validade que normalmente está aos azeites é 2 anos, por forma a garantir que todas as propriedades do azeite estão ainda íntegras e que é um produto bom para consumir. Uhum. Então a gente tem aqui mais 2 perguntas. O Márcio Neiva quer saber o que observar ao escolher um azeite além da acidez. A gente estava falando aqui antes de começar o programa que a acidez no fundo não é tão importante assim, porque no Brasil a gente tem a ideia de quanto menor a acidez do azeite, melhor o produto, mas vocês já desmistificaram isso aqui para mim, disseram que isso não existe, não é? Porque a acidez não tem gosto nem sabor, portanto não vamos comprar um azeite por algo que não tem gosto e sabor. Quando compramos algo para comer, não é? Porque o azeite come-se, não se bebe, compramos pelo gosto e pelo sabor, não é? Se gostamos, se não gostamos, se gostamos de azeites mais picantes, mais amargos, mais florais, mais herbáceos. Nós não olhamos para o teor alcoólico do vinho, quando bebemos o vinho, olhamos para o conteúdo olfativo e sensorial desse vinho. Isso é o que é mais importante. A acidez é um dos mitos que nós temos no azeite e que devemos pôr de parte. O que interessa é as qualidades sensoriais do azeite, não é a sua acidez. O Pedro, como é que escolhe um azeite para o seu restaurante? Por isto tem a ver mesmo com... Obviamente eu procuro sempre, na minha cozinha, ir buscar... Nós quando se fala em acidez, e também estávamos a discutir essa questão um bocado, o que eu procuro no azeite, é o que procuro num vinho, ou até na matéria-prima. Tento ir buscar alguma frescura.
seja, algo que me compensa a parte da gordura. Estamos a falar de uma gordura como a Ana mencionou aqui, e eu sou muito mais fã dos vinhos, dos azeites com o picante, mas também fruto da minha infância e do crescer, não é? Com a variedade cobrançosa, dá aquele picantezinho, ou seja, vou sempre à procura de uma coisa mais até amarga, o bitter, isso para mim é que é a acidez do azeite, não é a acidez na percentagem, na complexidade, é a intensidade, ou seja, pela intensidade e pelo aroma e pelo retrogosto, porque nós temos uma sensação, a gordura inicialmente não nos diz nada, porque nós ficamos com o nosso palato todo preenchido por essa gordura, mas depois à medida que vamos ingerindo e vamos mastigando os alimentos, nós temos uma percepção de preenchimento da boca, quase como o presunto, se tem mais gordura ou menos gordura, e isso a mim é que me faz. Se é um azeite que é full body, não é, que me enche completamente a boca, se é persistente, se não é persistente, se eu vou senti-lo... em que ponto do meu corpo é que eu vou sentir, como é que ele vai potenciar, e obviamente esta parte toda floral, ou mais frutado, ou mais os frutos secos, isto é que é a minha opção. E eu provo a cru, pego com os meus chefes, chegamos, tentámos não ver as garrafas, porque não ficamos tendenciosos, né? Pedimos ao empregado, eu não uso os copos, mas numa colher, porque é a nossa ferramenta de trabalho, nós estamos a provar os caldos, usamos as colheres, começamos a provar, e depois fazemos experiências, à medida que vamos cozinhando, também para perceber como é que o azeite se comporta, porque nós estamos a utilizar um produto a altas temperaturas e ele vai se transformar completamente, ou seja, qual é o resultado a frio, como ele foi pensado para ser servido, e depois a transformação que ele sofre. Mas é um bocado isto, é as propriedades dele, é como um bom vinho, eu não estou a ler um rótulo, eu bebo um vinho, dá-me prazer, e eu gosto daquele vinho, não me dá prazer. Não vou Pedro, ver, e é claro que o azeite é português, né? O azeite sempre português, é sempre português. Olha, agora a dúvida do Otávio Moura é, como descobrir se o azeite não é falsificado? Ui, uma pergunta de 1 milhão. De 1 milhão. Quando não temos laboratórios em casa para comprovar se ele é efetivamente de qualidade ou que não sofreu nenhuma fraude, basicamente se estamos habituados a consumir bons azeites, se nos aparece um azeite que não é tão bom ou que pode ter adicionado um outro óleo que não é azeite virgem ou virgem extra, nós sentimos essa diferença. Sim, porque hoje em dia não é muito difícil você abrir a garrafa do azeite e colocar qualquer outra coisa ali dentro, né? Apesar, o Francisco até falou, é meio difícil e tal, saber, mas eu mesma já temperei salada com azeite, que no fundo tinha gosto de óleo, não é? Nós falamos de fralda, nesse caso estava a dizer, ele já vem fraudado, quem o vende já o vende fraudado, não é? Em Portugal nós porque também existe isso, não é? Em Portugal nós devemos o caso com as garrafas invioláveis na restauração, são obrigatórias, portanto, mas obviamente que elas também podem ser violadas, há pessoas que cometem fraude. Agora, é muito difícil detectar uma fraude num azeite, a não ser alguém que seja experiente e que detecte, como dizia a Ana, sensações menos boas nesse azeite. Mas no Brasil há, ou em Portugal há inúmeras fraudes com óleos de soja, entre outros. Mas só para explicar isso que o Francisco falou agora, então, em Portugal é obrigatório ter esses frascos invioláveis, não é? Que você não consegue... Foi o primeiro país do mundo a proibir os galheteiros. Portanto, nós na restauração, desde 2005, que obrigatoriamente temos que ter garrafas invioláveis ou unidoses. Normalmente o que se usa são garrafas invioláveis. Isto vai aumentar em muito a qualidade dos azeites portugueses e, sobretudo, a qualidade dos azeites que estão disponíveis para nós enquanto consumidores no restaurante. Mas resolveu um problema, o azeite servido à mesa. Para cozinhar, hoje em dia, ou seja, o azeite a granela ou no garrafão, aí ainda há uma liberdade. O que eu penso é que as pessoas, isto vai um bocado também de honestidade de quem está a servir e quem está, no meu caso, do restaurante, não é? E há um bocado também falávamos à mesa nesta questão, nós somos capazes de gastar muito dinheiro numa garrafa de vinho ou valorizar todos os outros produtos, e o azeite acaba por ser aquele produto que está na base, como eu disse há um bocado, do início de uma refeição, da gastronomia, e acaba por passar completamente despercebido. E é um produto que, obviamente, tem um valor, as pessoas desconhecem como é que é feita a apanha da azeitona, os terrenos, e todo o processamento até chegar à garrafa, que é altamente dispendioso e custoso do ponto de vista da mão de obra, do trabalho humano, mas ele tem uma longevidade, ou seja, uma garrafa de meio litro, numa casa do mais, estamos a chegar um bocado, quem gasta, eu não sou exemplo, as minhas garrafas são de 5 litros, mas pode durar uma semana, não é? Esta questão das pessoas investirem também na sua saúde, porque
quando se diz que o azeite tem benefícios para a saúde, se for um bom azeite, obviamente, se formos para estas coisas fraudulentas ou que estão completamente misturadas ou óleos que nós nem sabemos, obviamente nós vamos sentir. O nosso organismo é perfeito, ele rejeita tudo o que é mau à natureza, por isso é provar, se não souber bem, é começar logo a questionar. E o Pedro falou uma coisa interessante, que é a questão da produção do azeite, porque eu já andando aqui pela Quinta do Crasto, a gente tem aqui várias oliveiras, não é? E você vê lá as azeitonas e você acha que é só pegar a azeitona ali e comer, que vai ser igual aquela azeitona em conserva que a gente come. É horrível, quer dizer, você tem todo um processo em cima disso. Mas o que sabemos é que ao comer uma azeitona e trincar, o azeite vai ter que saber aquilo, não é? Porque nós conseguimos perceber o perfil do azeite trincando a azeitona, que também é um fruto de são. Como dizia Ana há um bocado, o azeite é sumo da azeitona. Mas nós o que temos que imaginar é a diferença e o custo de produção entre produzir um azeite num olival em seba, ou olival de alta densidade, e produzir um azeite aqui no Douro em patamares que custa cerca de 5 vezes mais por tudo aquilo que é questão logística, como dizia o Pedro há um bocado. É um processo que é importante as pessoas verem e acompanharem para perceberem quando compramos um azeite, há muito mais que um produto ali dentro e que temos, sobretudo, os sítios terroirs e o saber fazer e a tradição daquilo que em Portugal toda a gente consome azeite, ainda que, por exemplo, o Brasil esteja muito mais à frente de nós naquilo que é a educação do consumidor para o azeite. Nós temos mais programas no Brasil a falar sobre azeite, temos escolas de hotelaria no Brasil a ensinar sobre azeite, e Portugal, que é um país produtor de azeite, o produto não tem tanto essa notoriedade e nós continuamos a usar azeite porque estamos habituados a usar. Portanto, nos novos países que não produzem ainda azeite, o Brasil é produtor, mas é um produtor residual, a notoriedade para este produto é muito maior que no país produtor que é Portugal. E dar os parabéns ao Brasil por isso. Não, mas quando se compra uma garrafa de azeite não se compra só o produto em si, não é? Compra-se ou protege a forma de fazer, a paisagem, as variedades, que muitas delas estão em vias de extinção, não é? Falamos tantas vezes de proteger os animais em vias de extinção e nós temos variedades em vias de extinção. Então não é só isso, mas também tudo à volta do que é a produção de azeite. Ana, conta um pouquinho como é que é a produção do azeite, quer dizer, as azeitonas estão ali na árvore, como é que é a produção do azeite? Como é que é essa apanha das azeitonas? Como é que é feito o azeite? Lá está, o Francisco dizia, depende muito do tipo de olival que estamos a falar, um olival tradicional, ou é colheita manual, que é o que acontece aqui no Douro, manual é colheita à mão, apanha-se à mão, como uma fruta. Mas é com uma vara, não é? Que você balança com uma vara, ali, ou cai até numa mesmo, rede. Ou até mesmo à mão. Ou até à mão Sim, mesmo. porque muitas vezes no Douro nem se consegue apanhar com redes, não é? E depois tem muito a ver com também a forma, a zona onde está. No caso dos olivais em sebe, de olival intensivo, são máquinas que apanham. Precisamos de 2 pessoas, um para conduzir a máquina, o outro para conduzir o reboque. Neste caso, estes olivais das variedades tradicionais, nós precisamos de muito mais gente para apanhar essa mesma azeitona, logo o custo aumenta, e depois daí extrair de forma mecânica esse sumo da azeitona, que depois dá origem ao azeite, claro. E aí tem de percorrer um curto espaço de tempo entre a colheita e a extração desse azeite, para que ele tenha esta frescura que nós temos estado aqui a falar e para observar estes aromas que fazem parte daquela azeitona, daquele lugar e da forma como é conduzido o olival. Agora, esse é um programa que é para ser principalmente uma ponte, uma conexão entre os países de língua portuguesa. Esse mercado, o Brasil é o maior mercado de vocês, de Portugal, em azeite? Sim. Como é que são esses números em termos de percentual? Quanto é que representa o Brasil? O Brasil representa seguramente, em termos de dimensão, a mesma dimensão da dimensão do próprio consumo português. Nós exportamos tanto para o Brasil como consumimos. E no caso do Esperão, posso dizer que nós exportamos mais azeite para o Brasil do que o azeite que é consumido no mercado nacional. E por que o Francisco acha e disse que o azeite aqui não é muito valorizado? Santo de casa não faz milagre. Não é isso. Nós precisamos criar uma educação do consumidor para o azeite. Precisamos pôr as pessoas a consumir azeite, começar a ensinar azeite nas escolas, azeite em todo lado, e precisamos de trazer o azeite à mesa como produto tão valorizado como é o vinho, como é uma carne, e nós, diversificando esse produto, potenciamos a sua notoriedade e, sobretudo, a mais-valia desse produto e garantimos a sustentabilidade de toda uma fileira que é extremamente importante.
Sim, porque é muito importante perceberem que os azeites não são todos iguais. E enquanto não percebemos que os azeites não são todos iguais, não vamos à procura desta diferenciação ou da combinação que esse azeite pode ter nas receitas, na comida, não é? E isso é importante porque nós não bebemos azeite, nós comemos azeite. Mas isto é curioso, eu estou aqui, estou a ouvir, estou neste momento e estou a reviver situações que acontecem. Comida, o Pedro entra com tudo. Não, mas estou a reviver momentos de cozinha, quando vou em casa de amigos, a mesmo da família, há aquele azeite, o premium, que é para servir à mesa, e eu chego, só quero cozinhar com aquele. Não, esse não é para cozinhar, para cozinhar. Isso é muito caro. Para cozinhar tens este. É isto. As pessoas têm noção. Já disse inúmeras vezes. As pessoas têm valorização, mas eu digo, peraí, mas vais comer. Quer dizer, se tu não acreditas nisto para servir, para temperar, como a Flávia estava a dizer, o peixe ou a salada, quer dizer, se não acreditas nele, é com ele que vais cozinhar. Quer dizer, eu tenho tido uma batalha, felizmente, como disse, nas minhas cozinhas não temos esse problema, eu assumo esse compromisso, mas é uma questão que falámos já, é isto, é cultural. Quer dizer, devia partir das escolas, devia partir de sempre, devia ser uma aposta do próprio país, de toda a gente, a incentivar realmente e defender, porque há esta questão, como já vocês dois referiram, começam a desaparecer caixas, de repente o nosso azeite pode não ser o azeite que conhecemos atualmente. Se não protegemos a identidade, como se faz muito bem nas castas dos vinhos, nas cepas, este trabalho todo, tem que se começar a olhar para as oliveiras e perceber que o nosso azeite é porque temos estas variedades e que elas têm que ser protegidas. Eu compreendo a questão do volume das plantações e das produções de azeite intensivas, mas há espaço para tudo. Exatamente. Precisamos também de conquistar novos consumidores, não é, para este produto, e eles têm que começar por algum lado, e às vezes começam por um azeite mais barato, mais indiferenciado, e vão evoluindo no consumo. E isso é uma coisa, eu acho que o azeite português ainda é um pouco caro no Brasil. O azeite não é caro. Não sei o que chama... Falando de caro, preço, né? não, eu posso até estar enganada. O vinho não mas é, assim, Flávia. vamos falar um pouco de preço. Sim, eu acho que assim, também tem os impostos, não é? Quer dizer, o produto quando entra no Brasil, uma boa parte ali do produto é o imposto e tem a questão do câmbio. Mas como é que vocês veem essa relação de preço? O azeite é muito barato. Quando digo barato, comparando com outros produtos e percebendo como é que, o que é necessário para ter uma garrafa de azeite, não é? Nós, para ter uma ideia, para produzir uma garrafa de vinho, precisamos de 1 quilo de uva. Pois. E para nós produzirmos a mesma garrafa de azeite, a mesma quantidade, precisamos de 10 quilos. Portanto, lá está, o trabalho que leva a apanhar 10 quilos de azeitona, esse trabalho tem que ser valorizado, não é? Sem dúvida nenhuma. E para além disso, não se consome numa refeição uma garrafa de azeite. Exato, uma garrafa de azeite. Salvo o Natal na casa do Pedro, que leva um garrafão de azeite, né? O custo de uma garrafa de azeite por refeição é residual. É residual. O custo o azeite não é um produto caro. E é a nossa saúde, nós estamos a ingerir, é isso que as pessoas às vezes, hoje em dia neste mundo quase globalizado e uma sociedade altamente consumista, quer dizer, privilegiamos determinadas coisas em detrimento de todas, mas a saúde em primeiro, sempre o nosso bem-estar, não é? Eu, se calhar, quando era mais jovem, não pensava nisso, não é? É como o vinho, eu bebia o vinho, queria alegria e festa e divertimento. Agora já tenho cuidado, prefiro beber menos, racionalizar, mas... Para a mesma festa e divertimento, não é? Agora estamos no a qualidade, mas isso é... E atenção que eu não quero ofender ninguém aqui, porque quando eu falo em valor do azeite, cara, que assim, a mesma coisa com o vinho. O vinho tem um preço aqui em Portugal e quando você chega no Brasil, nem convertendo, você é uma barbaridade. Mas isso realmente tem a ver com os impostos e o câmbio. Mas voltando aqui à questão que o Pedro falava, é um elemento que faz bem à saúde, não é? E isso tem a ver muitas vezes com as escolhas de quem faz as compras, mas eu muitas vezes vejo nas bombas de gasolina várias qualidades de gasolina e as pessoas, para o seu carro, não é? O seu corpo, escolhem a gasolina mais cara porque tem uma série de aditivos que vai proteger o carro e o carro tem uma melhor performance, mas depois vão ao supermercado e compram um azeite mais barato. Não faz sentido. Não é? É verdade, gostei dessa analogia, Pedro, ou Francisco. Tem razão sobre isto. E o azeite, sendo um produto de excelência, é o único
a única gordura que faz parte da roda dos alimentos, da dieta mediterrânica. Portanto, nós temos que usar, obviamente, com moderação, por sendo uma gordura, mas é um produto que, tanto como dizia o Pedro, faz bem à saúde, portanto, que a influência sobre a saúde não faz tem bem à preço. saúde e sabe bem, senão ainda estaríamos a beber óleo de bacalhau. Fica de bacalhau horrível. Essa ligação à saúde não tem preço, como elemento funcional. É por isso que o azeite tem vindo a crescer o consumo nos países não produtores, e sobretudo pela ligação do azeite à saúde e também a ligação do azeite à comida, sim, mas sobretudo a ligação do azeite à saúde tem crescido no Japão, nos mercados da Norte da Europa. Tudo isto tem muito a ver com a saúde e nós, os países produtores, ligamos muito pouco a isso. Olha, eu queria agradecer a vocês pela conversa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria desejar a vocês aqui, a todos vocês que estão em casa, um feliz ano novo, feliz 2022 para todos nós. E a gente volta a se ver no ano que vem. Obrigada a vocês pela companhia. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada.